Tiago capítulo 5, nós faremos a leitura dos versículos 12 ao 20, que são as últimas palavras de Tiago. Nós já estudamos um desses versículos, o versículo 12, e hoje vamos estudar mais uma porção do texto. Então, Tiago capítulo 5, dos versos de 12 a 20, nós faremos a leitura. Uma maneira bem fácil de achar na Bíblia é você ir lá no índice, lá no início da primeira, segunda folha lá, Tiago é tal página, direto lá em Tiago. Tiago capítulo 5, os versos de 12 a 20. Depois de Hebreus, lá bem no finalzinho. Então estamos finalizando a Epístola de Tiago, nós já vimos praticamente toda ela. Resta hoje mais uma única pregação e nós encerramos o estudo da Epístola de Tiago. Capítulo 5, faremos a leitura agora, verso 12 a 20. Então acompanhe comigo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não caíres em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, nós clamamos a Ti agora, Senhor, colocamos esse culto na Tua presença, Deus, pedindo que o Senhor nos ilumine aqui com o Teu Espírito, que possamos entender o texto bíblico, Senhor. Passaremos por vários versículos importantes aqui, e que a gente possa sempre estar dentro do contexto, dentro daquilo que Tu quis transmitir para o Seu povo, Pai. Não permita que nenhuma palavra que não provenha de Ti seja dita aqui essa noite, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, então, como eu disse, nós estamos estudando as últimas recomendações de Tiago aos seus leitores. Aqui é o trecho que ele fala as suas últimas palavras. Semana passada nós estudamos o verso número 12, ali, o verso 12, que é uma das 3 últimas recomendações que ele deixa. Nós falamos sobre os juramentos e o compromisso que os cristãos têm com a verdade, né? Hoje nós vamos estudar a segunda recomendação final que ele deixa aqui. Tiago vai nos dizer sobre o poder da oração na vida cristã. Muito provavelmente, irmãos, essa área, a área de oração, seja a área de maior dificuldade para qualquer cristão, para qualquer seguidor de Cristo. É muito difícil você conseguir ter um tempo disciplinado de oração, você conseguir retirar um tempo diariamente para falar com Deus. Isso é muito comum entre os cristãos. Então, o meu objetivo aqui com essa pregação de hoje é que através do texto de Tiago a gente possa ver o poder da oração e com isso nos incentivar a não continuarmos como estamos hoje nesta área tão importante da nossa vida cristã. Que a gente possa realmente progredir com esse incentivo que Tiago nos diz, porque é extremamente frustrante que nós, seres humanos, nós escutamos às vezes as palavras, nós escutamos uma pregação, aquilo entra, aquilo nos comove, mas no outro dia nós não mudamos em nada. Então que a gente possa hoje, e essa é a minha oração, que essa palavra penetre no mais profundo do nosso coração e que gere uma mudança verdadeira e significativa.
que a gente possa crescer com um relacionamento mais íntimo com Deus, como cristãos e com a nossa igreja. Em primeiro lugar, Tiago vai nos mostrar que a oração é poderosa em tempos de sofrimento. Verso número 13: está alguém entre vós sofrendo? Faça orações. Está alguém alegre? Cante louvores. O sofrimento específico que os destinatários dessa carta estavam sofrendo, e a gente já viu isso nas outras pregações ao longo da carta, era o passar por injustiça na mão dos ricos opressores. Esses ricos eram donos de terra, judeus donos de terra, e eles contratavam os pobres daquela região para um tempo de colheita das suas safras nos seus campos. E nesse período, eles defraudavam o salário daqueles trabalhadores. Os pobres, eles trabalhavam e não recebiam, ou eles trabalhavam e recebiam menos do que aquilo que eles tinham acordado. Então Tiago os orienta sobre a oração. Ele fala sobre oração para esse povo que estava sofrendo com isso. Sofrer, estar alegre, estar doente, são situações comuns para todos nós. Ninguém está livre desse tipo de momentos de sofrimento, momentos de doença. Todo mundo passa por isso. E a primeira situação que Tiago nos dirige é a do sofrimento. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração, é o que ele nos diz. O verbo usado aqui por Tiago vem do grego kakopatel. É uma palavra que tem um significado muito mais amplo no grego do que tem para nós aqui na nossa língua em português. Essa palavra kakopatel significa literalmente passar por problemas, suportando pacientemente. É incrível como no grego as expressões se tornam muito maiores às vezes, e há essa limitação para o nosso idioma. Então o sofrer aqui, que ele está falando, envolve o suportar. Não é apenas a ideia de alguém chorando pelos cantos, reclamando da vida, uma pessoa simplesmente depressiva ou revoltada com os problemas. Ela passa por um momento de sofrimento, mas ela está suportando pacientemente em Deus esse sofrimento. É isso que ele quer dizer aqui. E ele se refere aos sofrimentos que todas as pessoas de modo geral enfrentam. E Tiago determina que eles façam oração. Essa orientação de Tiago, ela reflete um ensino geral ao longo das Escrituras, que Deus, ele atende o clamor dos aflitos, ele atende aqueles que o buscam com sinceridade e fé. Exemplos disso, o testemunho do salmista, Salmo 18,6, não precisa abrir, vai dizer: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro, meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o clamor lhe penetrou os ouvidos. Nós temos o exemplo também do próprio Senhor Jesus. Nós lemos em Lucas 22:44, que estando em agonia, Jesus orava ainda mais intensamente. O apóstolo Paulo também é um exemplo disso. Aflito com um espinho na carne, ele orou 3 vezes para que Deus o afastasse dele, esse espinho. Existe um relato também que não é bíblico, mas ele é um relato histórico, que foi feito por um judeu cristão chamado Egésipo, do século II. Ele escreveu que Tiago, esse o autor da epístola que nós estamos lendo, ele costumava entrar no templo de Jerusalém e ajoelhar-se, e ele se ajoelhava em oração por um longo período, pedindo o perdão de Deus para os judeus, a ponto dele ter desenvolvido calo nos joelhos, e que ficaram semelhantes com o aspecto de joelho de camelo. É isso que esse escritor Egésipo escreveu sobre Tiago, que de tanto tempo que ele entrava lá para orar de joelhos, o joelho dele se tornou um joelho de camelo. Então se imagine o tempo de oração que Tiago gastava. Então não é de estranhar que Tiago recomende a oração para os cristãos sofredores. Mediante a oração, eles poderiam trazer diante de Deus os seus sofrimentos e suplicar pela intervenção divina. A segunda situação observada nesse versículo é: está alguém alegre? Cante louvores.
Apesar das circunstâncias de sofrimento e adversidade que cercavam aquele povo naquela época, os cristãos ainda assim eles tinham ocasiões e motivos para bom ânimo e alegria. Quando fosse o caso, eles deveriam cantar louvores a Deus. Desde cedo, na igreja cristã, o cântico de louvores se tornou um meio pelo qual a alegria e a gratidão dos crentes se expressam. Da mesma forma, a gente pode observar no Antigo Testamento. É só você pegar o livro de Salmo. O livro de Salmo todos são cânticos, canções de exaltação a Deus. E o verbo aqui que Tiago usa para cantar louvores, ele significa originalmente fazer uma melodia por meio de instrumento musical. Ele não está simplesmente falando de cantar. Posteriormente, ao longo do tempo, é que se desenvolveu para ficar simplesmente cantar louvores, ou simplesmente cantar, com ou sem instrumento musical. Então percebam, irmão, nisso, que o homem, mesmo rebelde contra Deus, ele não consegue fugir das características pelo qual foram criados. Então você pode ver isso no relacionamento homossexual. Você pode perceber que por mais que eles estejam em rebelião contra Deus, aquilo que Deus determina, homem e mulher, eles permanecem nesse estado do qual eles foram criados. Sempre existe alguém efetuando o papel de homem e o papel de mulher. Dificilmente você vai ver num relacionamento homossexual duas mulheres caracteristicamente mulheres, femininas, e dois homens caracteristicamente masculinos. Sempre vai haver o homem e a mulher nesse relacionamento. Da mesma forma com o cântico de louvores, cantar músicas, né? A diferença entre ímpios e crentes é simplesmente o conteúdo da música. Porque em momentos de alegria, qual é a primeira reação da pessoa? Ou normalmente isso acontece, é sair cantando, né? Feliz, cantarolando pela cidade, né? É assim que funciona. Deus nos criou, a musicalidade foi criada por Deus, isso está dentro de nós. Então, a única diferença realmente fica por conta do conteúdo. Nós cristãos vamos cantar o quê? Cânticos de louvor e gratidão a Deus. Neste ponto também é importante a gente observar o contraste entre o conselho de Tiago aos que sofrem e as orientações da teologia da prosperidade. Você já escutou esse termo, teologia da prosperidade? Já escutou? Levanta a mão. A maioria escutou, alguns não. A teologia da prosperidade, para quem não conhece, se você ligar na TV, num desses canais aí, encontrar um pastor pregando, muito provavelmente ele vai pregar a teologia da prosperidade. O que isso significa? Que ele vai dizer que você tem que ter sucesso, que você tem que ser rico, que você não pode aceitar sofrimento, que você não pode aceitar doenças na sua vida, que você deve buscar sucesso e prosperidade nessa terra. Então, de acordo com os teólogos e pastores da prosperidade, o sofrimento tem que ser enfrentado com declarações positivas e tem que ser rechaçado por meio de declarações de fé. Não se pode aceitar o sofrimento, mas deve-se lutar contra ele usando a fé, até mesmo determinando a Deus que ele cumpra as suas promessas de felicidade e prosperidade material. É isso que esses teólogos dizem, que Deus prometeu, então exija de Deus a promessa. Está alguém entre vós sofrendo? Tenha fé e determine a vitória. É isso que Tiago diz? Não. Tiago diz ali, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Coloque diante de Deus esse sofrimento. Para o cristão, a resposta natural para o sofrimento é a oração. Sabendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, sabendo que Ele é infinitamente poderoso para fazer qualquer coisa ou para mudar qualquer situação ou circunstância, então se eu estou sofrendo e eu creio nesse Deus que é infinitamente poderoso para mudar circunstâncias, para mudar situações, a resposta natural minha vai ser oração. Colocar diante de Deus e clamar por ajuda e socorro. Diferente dessa teologia que diz que você não deve aceitar nenhum sofrimento, que você precisa determinar, mas caso o sofrimento persista na sua vida, a culpa é sua, porque você não teve fé suficiente, ou porque algum pecado ainda está na sua vida.
Então você precisa de uma libertação, né? E assim vai. É uma teologia que está longe de te libertar. Ela é opressora. Ela não te ensina como lidar com a culpa e esconde o brilho inestimável e libertador do verdadeiro Evangelho. É engraçado, né, irmãos, que existam pessoas que preguem esse tipo de coisa. E pregam na televisão para multidões, para massas. E é engraçado porque na Bíblia, os profetas sofreram. Jesus sofreu. Os apóstolos sofreram. Os cristãos, ao longo de toda a história, passaram por momentos de grande sofrimento. Por que hoje com nós seria diferente? Por que hoje nós teríamos alheios disso? Ou isso não vai nos atingir? Todos nós, irmãos, um momento ou outro, passaremos por momentos de sofrimento. Todos nós, um momento ou outro, já perdemos um ente querido e sofremos com isso. Sofrimento faz parte da vida humana, e ainda mais dos cristãos que vivem contrário a esse mundo. Sofrimento é uma realidade. Em um momento ou outro, todos nós vamos passar por angústias e período de dor, independente de cor, credo, nação. Este é um problema real para todos os homens, da mesma forma que o pecado também é um problema real para todos os homens. A questão é como nós passaremos por esses momentos, como nós enfrentaremos esse momento. E eu gostaria de terminar esse ponto da pregação ressaltando a importância de uma vida de oração, uma vida disciplinada de oração para o cristão. E eu queria trazer para vocês algumas frases sobre esse assunto de figuras importantes dentro do cristianismo histórico. Agostinho de Hipona, ele disse que a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Quanto mais sede de Deus você tem, mais sede de oração você terá. Ainda Agostinho disse: teu desejo é a tua oração. Se o desejo é contínuo, também a oração é contínua. Então, se você deseja a Deus continuamente, você vai orar continuamente. Não foi em vão que o apóstolo disse: orai sem cessar. Ainda que faças qualquer coisa, se desejas aquele repouso do sábado eterno, não cesses de orar. Se não queres cessar de orar, não cesse de desejar a Deus. Martinho Lutero: atualmente estou tão ocupado que não posso passar menos de 4 horas por dia na presença de Deus. Isso é um tapa de luva na cara da sociedade, né? Quando eu li isso, digo, pá, a gente vira, dá desculpa, né? É que eu estou muito ocupado, está corrido, eu realmente não tenho tempo. E aí ele diz: eu estou tão ocupado que eu só consigo passar, não consigo passar menos de 4 horas. Queria passar um pouco mais, mas no mínimo é isso. João Calvino: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições, concordando com aquilo que Tiago nos diz. John Bunyan é o escritor do livro Peregrino, famoso livro cristão. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Ele também disse: a oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado o seduzirá a parar de orar. John Wesley: pela fé e pela oração, fortaleça as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Você ora e jejua, importune o trono da graça e seja persistente em oração. Só assim receberá a misericórdia de Deus. George Whitefield: tenho passado dias e até semanas prostrados ao chão, orando silenciosamente ou em voz alta. A oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra. Mais algumas. O que o homem é sobre os seus joelhos diante de Deus e nada mais. Dizendo que o cristão é o que ele é diante de Deus em oração. Charles Spurgeon: sussurros que não podem ser expressos em palavras são frequentemente orações que não podem ser recusadas. A oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é o doador de todas as orações. Rogue pela oração,
ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar e não abandone a oração porque não consegue orar. Pois no momento em que você acha que não pode, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas e teu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo. Então muitas vezes a gente está tão angustiado que a gente pensa, não vou conseguir dizer nada a Deus. E aí ele nos diz que é nesses momentos que as nossas melhores orações são feitas, nesses momentos de extrema angústia. Para finalizar, aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra amaldiçoada pelo pecado foram homens e mulheres de oração. Você descobrirá que a oração é a força poderosa que tem movido não somente a mão de Deus, mas também o homem. E por último, C.S. Lewis: as minhas orações não mudam Deus, mudam a mim mesmo. Tudo isso é incentivo para nós, irmãos. Reflita agora. Como tem sido a sua vida de oração? Quanto tempo você tem gasto nisso? Sabendo que Deus nos dá 24 horas por dia, quanto você tem dado de volta para Deus? Em oração a Ele? E eu termino com um texto que eu compartilhei hoje no grupo da igreja, Jeremias 29, 11 e 13, que diz: porquanto somente eu conheço os planos que eu determinei a vosso respeito, declara Deus, planos para fazê-los prosperar e não lhes causar dor e prejuízo, plano para dar-vos esperança em um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscareis de todo o coração. Aqui fica uma esperança tremenda para nós, irmãos, que se a gente buscar a Deus, nós vamos encontrá-lo. Se nós verdadeiramente buscarmos de coração, nós o encontraremos. E você pode dizer que tem buscado Deus de todo o coração, por meio da oração? Você tem feito isso, irmãos? Se não, não deixe para amanhã, irmãos. Busque a Deus em oração, clame a Ele, peça para Ele te mostrar as verdades contidas no Evangelho de Cristo, que nos dará esperanças, como diz Jeremias, que nos promete prosperidade. Não é prosperidade na terra, a Bíblia fala em prosperidade porque nós teremos a eternidade com Deus. Então Tiago nos mostra aqui com esse texto o poder da oração, e em primeiro lugar que a oração é poderosa em tempo de sofrimento. Em segundo lugar, ele vai nos mostrar que a oração é poderosa em tempos de doença. Versos 14 e 15. Está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Irmãos, há muita informação aqui nesses dois versículos. Eu sei que tem irmãos aqui da igreja que esperam esse versículo desde o início da epístola de Tiago. Eles estão esperando para que chegasse nesse ponto, né? Estão dando risada lá, mas eu sei que é verdade. É interessante que agora nós não temos mais uma recomendação de que a gente ore quando a gente estiver doente, mas que a gente chame os presbíteros da igreja para que eles orem. Então, para que a gente possa entender bem, vamos para o estudo do contexto aqui. A palavra utilizada aqui no original, doentes, tem um significado literal de estar sem força, tá? Ela está se referindo aos efeitos da doença na vida da pessoa. Por Tiago ter escolhido essa palavra, ao invés de tantas outras que poderia se referir à doença no grego, ele indica que Tiago tem em mente uma pessoa tão enfraquecida pela doença, que ela tem que chamar os presbíteros para ir na casa dela, porque ela está tão debilitada que ela não consegue mais estar presente na igreja, ela não consegue mais ir nos cultos. Isso é algo que seria totalmente normal de acontecer hoje nos nossos dias. Se um membro da nossa igreja adoece, de tal forma a ficar debilitado e não conseguir mais estar presente nos cultos, nas programações da igreja, nada mais natural e necessário de que ele receba a visita do pastor e dos irmãos da igreja para orarem juntos, para ajudar,
para se compadecer por esse momento de doença. É assim que funciona uma igreja. Um corpo unido, um corpo bem ajustado, é assim que deve funcionar. Outro fato importante de ser destacado é que a palavra presbíteros aqui, ela possui o sentido também de ancião, né? Não necessariamente os irmãos de maior idade aqui na igreja, mas no sentido dos irmãos mais experientes na fé, aqueles que possuem um papel de liderança na igreja. É isso que essa palavra aqui tem o seu contexto. Passei várias páginas aqui. Por quê? O texto diz aqui, irmãos, que esses presbíteros deveriam ir até o doente, eles deveriam orar por ele e ungir com óleo. Esse é o ponto polêmico que os irmãos tanto queriam saber. Agora chegamos nesse momento tenso, né? Que como assim? Quer dizer que óleo ungido, que é totalmente praticado em igrejas pentecostais e neopentecostais, possui base bíblica? Então é isso que quer dizer o texto mesmo? Então vamos ver com atenção aqui. Tiago diz que nós devemos ungir com óleo e não usar óleo ungido. Uma grande diferença aqui. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar. O segundo ponto a ser considerado: isto estava sendo feito na casa do doente e não na igreja ou no local público. Não existe nenhum texto na Bíblia indicando o uso de óleo no culto público. Você pode procurar. Se você achar, beleza, vamos estudar esse texto junto. Quando era usado óleo nas Escrituras? Para que ele era usado nos textos que a gente tem? O óleo era usado para ungir reis e para ungir os utensílios do templo no Antigo Testamento. O óleo servia como um sinal de separação, né? Então, significa que o rei estava sendo separado para o seu ofício por Deus. Então eles pegavam os utensílios do templo no Antigo Testamento, as bacias de bronze, os castiçais, etc. E eles ungiam com óleo para que aquilo fosse um sinal de que estava sendo separado por Deus para o uso no templo. O terceiro ponto é: que tipo de óleo os presbíteros estavam usando nesse texto? Então o óleo aqui é o óleo de oliva, azeite de oliva, como a gente encontra nos mercados. Ele era muito comum na Palestina e há na Bíblia 200 vezes a menção deste óleo, desse azeite de oliva. Vejamos bem o que a gente encontra, dos textos que fala sobre esse óleo. Está na parábola do bom samaritano, em Lucas 10:34, que diz assim: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. Aqui era uma pessoa que tinha tomado uma surra, estava todo esfolado lá, jogado na rua, e aí o bom samaritano encontra e essa pessoa lá, quase morta, e o que ele faz? Ele pega óleo e vinho e aplica nos ferimentos dele. Interessante. Então, o azeite de oliva, ele era usado como remédio naquele tempo. E hoje, a gente sabe das propriedades medicinais deste alimento. Eu vou listar algumas que a gente conhece hoje, reconhecidamente. O azeite de oliva, ele é antioxidante e anti-inflamatório. Ele é bom para o coração e cérebro. Ele reduz mau colesterol. Ele tem efeito analgésico. Ele protege contra a osteoporose e tem efeito cicatrizante. Naquela época não existia farmácia, era um bom medicamento a ser usado, né? Várias propriedades medicinais. Então o que Tiago estava dizendo aqui, em outras palavras, aqui parafraseando o texto, seria: está doente? Chame os presbíteros da igreja e este faça uma oração sobre ele. E estes lhe deem o devido remédio, né? A ideia é um cuidado completo da parte dos irmãos com o doente. Eles deveriam ir lá, orar e também dar o devido remédio, dar os cuidados médicos que aquele doente estava precisando. E o autor prossegue dizendo que o óleo ungido salvaria o enfermo. É isso que diz o texto? O que iria salvar ali o irmão doente, segundo o texto? A oração da fé. Então ele diz ali
que eles deveriam ungí-lo com óleo em nome do Senhor, orar e ungí-lo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. Então eles não atribuem a cura ao óleo, mas sim à oração. Tiago não explica a relação que ele vê entre a unção com óleo e a oração em favor do enfermo. No caso, o óleo como sendo um medicamento, a oração provavelmente era um pedido de bênção para que Deus abençoasse o tratamento que eles estariam fazendo e que esses remédios tivessem o efeito esperado e o doente se recuperasse o mais rapidamente possível. Apesar, irmãos, de que a unção com óleo sempre atrai muita atenção diante do contexto do nosso evangelicalismo brasileiro, nós devemos sempre nos lembrar que a principal preocupação de Tiago com esse texto e esses versículos é a oração. Nós podemos observar isso pelo fato de que ele atribui a cura à oração e não à unção com óleo. Então, prosseguindo pelo versículo, Tiago diz que o Senhor levantará um enfermo, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O Novo Testamento nos mostra com bastante clareza que doença e morte podem ser causadas por pecado. Nós vemos isso em Marcos 2, 1 a 12, 1 Coríntios 5, 5, 1 Coríntios 11, 27 a 30, e é isto que Tiago se refere aqui no fim desse versículo. Tiago associa a doença às consequências do pecado na vida do ser humano. Então, lembrando que Tiago disse que a oração da fé salvaria o enfermo. Uma oração proveniente de fé genuína sempre envolve uma capacidade de reconhecer que Deus responde à nossa oração. Uma oração de fé genuína sempre vai envolver uma confiança perfeita na vontade de Deus, sempre vai envolver um reconhecimento de Deus e da sua soberania em todas as ocasiões. Portanto, uma oração da fé provém de um coração genuinamente convertido, genuinamente arrependido e que deposita a sua fé no lugar certo e, consequentemente, em Jesus Cristo. Duas aplicações devem ser feitas nesse ponto. Não tem como eu não aplicar isso para a questão do óleo ungido, irmãos, no nosso tempo das igrejas evangélicas. Se você já frequentou alguma igreja, principalmente igrejas pentecostais, você provavelmente já viu, já ouviu, até mesmo já usou o óleo ungido ou até comprou esse famoso óleo ungido em alguma dessas lojinhas evangélicas. Óleo ungido é paganismo, irmãos. Toda vez que você atribui, toda vez que você coloca a sua fé sobre algum tipo de amuleto, seja uma imagem, seja um símbolo ou qualquer outra coisa que for, isso é prática comum de religião pagã. Existe apenas um que é digno de receber e que a gente depositar a nossa fé. Então, se você compra um olhinho ungido para botar na barriga e você está com dor de barriga, você está depositando a sua fé, que aquele olhinho ungido vai resolver o teu problema, e você está tirando a sua fé daquele que merece a sua fé. Então, se algum conhecido seu vier e te disser que você tem que usar o óleo ungido, que vai fazer bem para o seu problema de saúde, e quiser te apresentar o texto de Tiago como base, então agora tu já tem os argumentos necessários para dizer, não, isso é errado, isso não é prática cristã. Segunda aplicação é a responsabilidade dos membros de uma igreja, ainda mais daqueles mais experientes, mais maduros na fé, e o cuidado que a gente tem que ter um com os outros. E isso é algo que eu vou falar mais profundamente no próximo tema. Então, até agora, irmãos, nós vimos o poder da oração na vida dos cristãos. Em primeiro lugar, que a oração é poderosa em momentos de sofrimento. Em segundo lugar, que a oração é poderosa em momentos que a gente enfrenta algum tipo de doença. E em terceiro lugar, que a oração é poder para a igreja. Verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Esse versículo, irmãos, ele possui uma ligação direta com o ponto dos versos anteriores, que envolvia
a confissão de pecados do doente para os presbíteros da igreja. Ela é uma consequência prática do que ele havia dito nos versos anteriores. Tiago sugere que foi isso que o enfermo fez diante dos presbíteros, uma confissão pública e aberta, semelhante ao que a gente vê em Mateus 3,6, sobre as pessoas que iam até João Batista serem batizados, que diz: e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Essa confissão pública. O ponto fundamental é concordar abertamente com o que as Escrituras ensinam sobre nós, de que todos nós estamos errados e que todos nós somos pecadores. É isso que confessar pecado significa. Mas aí você pode perguntar: mas nós devemos confessar só a Deus os nossos pecados? A confissão de pecados a Deus já está pressuposta no texto aqui por Tiago, porque de nada adianta você confessar o seu pecado para alguma pessoa, mas nunca ter ido diante de Deus, se arrependido e confessado a Deus. Não teria um porquê disso acontecer. Então, essa confissão a Deus já está pressuposta aqui. Todos nós temos áreas em nossas vidas em que nós lutamos contra o pecado. Alguns pode ser a língua, pode ser a fofoca, pode ser mentira, para outros imoralidade, adultério, enfim. Todos nós lutamos e todos nós vamos lutar até o fim das nossas vidas contra o pecado, sendo cristãos. Mas, se você hoje está perdendo a sua luta e seguidamente está caindo em tentação, pecando, você como cristão possui duas alternativas: lutar com isso sozinho, escondendo de todas as pessoas esse pecado, ou então seguir as recomendações das Escrituras e confessar o seu pecado para algum irmão. É bom que se diga que esse texto não ensina nada semelhante ao que a Igreja Católica faz, onde você confessa a um sacerdote o seu pecado, para que assim você receba perdão por eles. Nós sabemos que apenas Jesus é o nosso sumo sacerdote, apenas Ele intercede diante de Deus por nós. A ideia é que, como no caso do texto, o doente confessou para os presbíteros, para os irmãos mais maduros na fé, assim que você também procure alguém dentro da igreja, que seja reconhecidamente mais experiente, que você confie, para que ele possa te ajudar a vencer esse pecado por meio de orientação, por meio de direcionamento bíblico e principalmente por meio da oração. Essa é a ideia aqui. Além da confissão, os cristãos também, segundo o texto, eles devem orar uns pelos outros. Tiago acrescenta um encorajamento à oração. Ele diz ali: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ao lembrarmos de que a oração do justo é poderosa e eficaz, Tiago nos encoraja a orarmos uns pelos outros. No contexto imediato do texto, nós temos uma recomendação para que os cristãos que estejam passando por doenças, que eles deveriam confessar os seus pecados e pedir oração para outros cristãos em busca de cura que provém de Deus. É daqui que saiu também, irmãos, essas duas práticas abusivas da Igreja Católica, que é o sacramento da extrema-unção, é deste texto, e a confissão de pecados para o padre, também é desse texto que saiu. Mas a gente pode ver por um estudo cuidadoso que não é isso que Tiago está querendo dizer. Não é isso. Ele não está mandando fazer extrema-unção, ou não está mandando fazer confissão de pecado para ser perdoado por alguém que vai interceder diante de Deus por ti. O texto, além desse contexto imediato aqui, nos deixa uma recomendação que é geral para a igreja. A recomendação de que a gente deve orar uns pelos outros. E por incrível que pareça, irmãos, essa recomendação tem sido largamente esquecida na igreja moderna. Existem diversas recomendações na Bíblia sobre vida em comunidade, a vida em igreja. Essas recomendações você vai sempre encontrar pelo uso da expressão uns pelos outros. Nós veremos que Deus, na Bíblia, orienta que os irmãos em Cristo, eles devem amar uns aos outros, eles devem servir uns aos outros, sujeitar-nos uns aos outros,
consolar uns aos outros, perdoar uns aos outros, acolher uns aos outros, exortar uns aos outros, encorajar uns aos outros, vos alegrar uns com os outros, levar o fardo uns dos outros, suportar uns aos outros. Esse é provavelmente o mais praticado, né? Suportar uns aos outros. Brincadeira. Confessar os pecados para os irmãos, como o Tiago nos diz, e orar uns pelos outros. Isso são ordens deixadas por Deus para a sua igreja aqui na terra. Não é algo opcional. Você não pode escolher se iremos ou não iremos fazer isso. Todos nós devemos lutar por isso em nosso meio. E caso você perceba algum irmão esquecendo disso, esquecendo algum desses uns aos outros aqui, você tem por obrigação adverti-lo e chamá-lo para o arrependimento. Mas todos nós temos nossas limitações, nossas dificuldades, e é por isso que nós temos que nos esforçar por isso. Não é algo natural nosso, né? Tudo isso não é algo que vai sair naturalmente do nosso ser. Amar todo mundo, sujeitar uns aos outros, servir as pessoas com alegria. Pelo contrário, nós temos que nos empenhar. É um exercício diário da nossa fé. Vencer as nossas limitações por amor e obediência à palavra de Deus. E agora eu dirijo a palavra para os membros da nossa igreja e por aqueles que estão em processo de se tornar membro. Que o nosso pacto de compromisso, assinado por nós, não fique apenas como um documento histórico que está ali na entrada da igreja, um quadrinho bem bonitinho, pendurado lá na parede. Que a gente viva isso aqui. Que daqui a 100, 200 anos, as pessoas lembrem de nós, não pelo documento que no dia 5 de março de 2016 foi assinado, mas que eles lembrem que essa igreja, ela vivia o que ela pregava. Ela viveu o que ela assinou naquele compromisso. Uma igreja que honra os seus solenes juramentos. Sim, nós somos um grupo de pecadores reunidos, nós sabemos disso. Mas nós somos pecadores arrependidos e que foram redimidos por Cristo. E nós devemos viver de acordo com a nossa profissão e a nossa declaração de fé. Que o nosso livrinho de oração também da igreja não seja apenas para você passar um tempo vendo as fotos bonitas das famílias e dos membros da nossa igreja, mas quando você levar esse livrinho para sua casa, que você se empenhe em orar uns pelos outros, que você fazendo isso dê exemplo para os seus filhos de homens e de mulheres de oração, que você seja referência no seu lar, que você seja referência para as pessoas perto de você, quer onde você esteja, porque falar, meus irmãos, até papagaio fala. Nós devemos mostrar com exemplos práticos, homens e mulheres de Deus, que quando os nossos filhos crescerem, e alguns já estão quase adultos, né? O tempo passa, que eles não queiram ser nada menos do que aquilo que seus pais foram como cristãos, que as evidências de uma fé verdadeira e de um amor pleno pelo Evangelho sejam referência e luz e reflita a glória do nosso Deus para os nossos filhos, e que principalmente, irmãos, a gente se empenhe em oração por isso, que a gente ore buscando isso, que oração seja realmente poder de Deus para essa igreja que está localizada nessa cidade, que a gente possa através disso influenciar o local onde nós estamos, que a gente tenha fé nisso que Tiago diz no fim do verso 16, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, que a gente creia nisso. Então nós vimos hoje com esse texto, como o Tiago nos ensina sobre o poder da oração, que a oração ela é poderosa para momentos de sofrimento, para tempos de doença, e que a oração é poder de Deus para a igreja. Concluindo, nos versos 17 e 18, Elias era um homem semelhante a nós,
sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra germinou seus frutos. Para ilustrar o que ele tinha dito, Tiago nos deixa um exemplo para nos motivar, para nos encorajar. Ele diz que Elias fez algo tremendo, algo sobrenatural através da sua oração, e que Elias possuía os mesmos sentimentos, as mesmas experiências, as mesmas paixões que nós possuímos. Em outras palavras, Elias era gente como a gente. Lamentavelmente, irmãos, o evangelicalismo brasileiro atribui o poder da oração a amuletos, a objetos ungidos e a pessoas que se consideram especiais, a pastores superpoderosos, aqueles que se intitulam apóstolos e bispos. Esses possuem o poder da oração. Então existem igrejas que chamam determinado dia da semana o culto da oração poderosa. Venham junto com os 312 pastores no alto do monte para fazer a oração que mudará a sua vida. Mas a gente aprende com a Bíblia que o poder da oração não depende de quem faz a oração, mas daquele que escuta. O poder da oração não depende de quem faz, mas de quem está escutando a nossa oração. Não existe isso, irmãos. Pastor, ora por mim porque tua oração é melhor que a minha. Isso não existe, irmãos. Você pode chegar diante de Deus e colocar tudo que você está sentindo diante dele, sabendo que ele escuta. Com isso encerramos a nossa pregação, irmãos. E realmente o incentivo de Tiago faça mudança na nossa vida de oração. Vamos orar.